Gente, sejam bem-vindos a mais um AmorCast. Meu nome é Samantha Camargo. Se você não assistiu nenhum dos outros episódios, você não sabe o que você está perdendo, porque sim, existe amor no trabalho. E hoje, gente, eu tô celebrando o 10º episódio, o 10º convidado, que desde que eu lancei esse canal, ele foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça para ser convidado a falar de amor. Simplesmente porque ele é uma pessoa que me inspira. Ele é uma pessoa, gente, que acreditou no amor corporativo comigo há cerca de uns 6 anos atrás. Quando eu falava disso e todo mundo achava uma bizarrice falar de amor no trabalho, ele me abriu palco, ele me abriu espaço. O primeiro evento aberto que eu falei para umas 800 pessoas de amor corporativo foi porque ele acreditou junto comigo e me deu essa oportunidade que geraram muitos frutos. Eu sou fã dele. Eu sou grata a ele. Ele é uma prova social de que amor corporativo existe, porque a nossa parceria, a nossa amizade, a nossa confiança, a nossa admiração recíproca é verdadeira, acontece, eu aprendo muito com ele. Enfim, já enfatizei, Daniel Rodrigues, muitíssimo obrigada por estar aqui finalmente comigo. Gente, ele é empreendedor, ele é educador, ele é inovador, ele é líder, ele é uma pessoa, ele é escritor, ele fala sobre liderança humanizada, sobre inovação na cultura humanizada. E Dani, acho que eu fiz uma boa apresentação de você, né? Nossa, maravilhosa. A expectativa do pessoal vai subir muito aqui. Mas pode subir, porque com certeza você é uma pessoa que tem muito para acrescentar, para dividir, para trazer para essas pessoas que acompanham. Então, assim, que é esse amor corporativo, né? Deixa eu dar uma xeretada aqui nesse canal, né? Vamos xeretar, isso mesmo. E assim, eu tô muito feliz mesmo de poder estar aqui hoje. Fazia um tempo já, né, que a gente estava tentando conseguir conciliar. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível para poder contribuir aí com o canal e para disseminar um pouquinho mais essa visão de que existe na prática como a gente ter uma postura de liderança que inclui a humanização, que inclui o amor, que inclui o que é mais importante para nós, né, seres humanos, que é podermos despertar e viver nossa essência em tudo que a gente faz, né? Não só no trabalho, mas também no trabalho, inclusive. Com certeza, Dani, com certeza. E para começar, assim, para começar o papo bem aquecido, se apresente da melhor maneira, o que você faz, o que você traz, e depois a gente vai encaixar como que o amor fez sentido para você em todas as empresas que você tem, em todas as representatividades que você atua no mercado, não só para sua empresa, mas que você contribui para outras empresas também, né? Então o pessoal consegue te conhecer um pouquinho melhor e entender aí a sua bagagem, que é fabulosa, fantástica, enfim, cheia de potência. Eu sou empreendedor, né, na área de educação, eu sou apaixonado por educação, inovação, empreendedorismo, fiz disso a minha vida, né? Fundador da CCLI Consultoria Linguística, a primeira empresa de consultoria linguística do Brasil, uma empresa que conquistou várias premiações, entre elas o Prêmio Nacional de Inovação e também uma das melhores empresas para se trabalhar na categoria dela pelo Great Place to Work, né, trazendo um pouquinho das práticas para o resultado. E nessa trajetória da vida empreendedora, fui cruzando caminhos, né, com outros empreendedores, me tornei mentor de negócios e fui desenvolvendo novos negócios como consequência das relações de amor, inclusive, né? Não era algo estratégico, pré-definido, mas foram coisas que começaram a acontecer em decorrência desse propósito de poder inovar na educação e ter, então, outras possibilidades de fazer isso com outras pessoas que se tornaram sócios hoje, né? Então, tem o Segente, Educação Corporativa, Aptitude, Escola de Comunicação, o STB Rio Preto, de intercâmbio, o Persido Educa, que é uma escola pré-vestibular, o PEDUEP, que é uma edtech para rotinas de estudos do ensino médio. Então, isso foi e o Pollen Hub, né, que é o hub de inovação focado na educação, que é mais ou menos uma forma de amalgamar tudo isso, né, e trazer essa visão de cultura inovadora humanizada para outras escolas, para outros profissionais da área de educação e disseminar, né, esse propósito que nasceu na CCLI, já disseminou para outros negócios que eu atuo e que tem se desdobrado aí para o mercado, para outros empreendedores e empresários que também não querem só a aspereza, né, dos resultados pelos resultados, mas querem incluir sentido, propósito, significado para tudo isso. Fantástico. E é por isso, né, Dan, acho que quando você fala, você vem com esse brilho no olho, né? Acho que é por isso que eu aprendo tanto com você, é por isso que a gente se conectou lá quando eu trabalhava na Kidzania, que foi por causa do Olavo, né? Olavo Soares, muito obrigada pela conexão. Eu também sou amicíssima do Olavo até hoje. Ele era o diretor de operações lá da Kidzania na época. Foi ele que, eu lembro até hoje, Dan,
Instagram dele falando assim, Samantha, entrou em contato comigo o Daniel Rodrigues, olha o LinkedIn dele naquela época, né? Olha o LinkedIn dele, ele tem uma escola de consultoria de linguagem, né? Eu lembro que ele falou mais uma... Ele falou assim, eu não entendi muito bem, mas acho que vai ser muito bom para os nossos colaboradores aqui na Kidzania, né? E a gente marcou aquele almoço, super despretensioso, e acabou que a gente criou essa conexão, que estamos aí até hoje, já fizemos vários trabalhos juntos, né? E que cada vez que eu converso com você, eu sempre saio mais inspirada, eu sempre saio mais cheia de conhecimento. Para mim é nítido que você é um educador, que você transborda o seu conhecimento para outras pessoas se beneficiarem também. E eu acredito que esse brilho nos olhos é porque você coloca amor nisso, você é isso. E eu sempre costumo dizer que o amor primeiro você se torna, né? Você se torna amor, você faz com aquela intencionalidade, com o propósito, que é muito que você fala no seu livro, né? O propósito, o foco, a disciplina, aí você começa a desdobrar, igual você falou, né? Você tem várias empresas, mas você vai desdobrando isso, proporcionando ambientes que faz as pessoas aprenderem mais em diversas variedades de produtos, de serviços, de possibilidades, né? E aí, eu queria fazer uma primeira pergunta em cima de tudo isso. Quando foi que para você foi assim nítido você falar assim, cara, isso daqui só vai ser possível com amor? E como que você desdobrou isso para todo o pessoal que trabalha com você, para todas as pessoas que são parceiros seus e os resultados que você colhe através disso? Uma ótima pergunta, Sami. Eu vou responder lá atrás, então, porque assim, quando eu era criança, eu tinha duas brincadeiras. Eu brincava de dar aula e eu brincava de ser empresário. Olha. E foi um resgate recente, né, que eu acabei fazendo, inclusive, e que a gente sempre tem, né, nas nossas brincadeiras, o que é importante pra gente, o que a gente curte de verdade, porque a gente escolhe o que a gente quer brincar. Brincadeira que não exige brinquedo, inclusive, né, que a gente pega o giz e risca a parede, na época, né, riscava a parede e ficava atrás de uma mesa imitando os empresários da TV. E isso, eu tinha até uma planta que eu tinha desenhado da sede da empresa, né? Fazendo aquela ficção ser uma realidade. Mas eu me enxergava muito professor. E quando eu fui fazer a minha faculdade e disse para todos os meus professores que eu seria professor, eu sofri um bullying ao contrário. Porque eu era um aluno muito aplicado, eu tinha boas notas, eu poderia passar em outros cursos. E eles meio que faziam chacota com relação a isso. Mas eu sabia que era o que eu queria. Porque eu era apaixonado por ensinar. Então, essa paixão era algo tão forte que me fez conseguir, primeiro, viver do ensino e depois realizar um segundo sonho de empreender com o ensino. Então, eu vejo que é uma consequência de, primeiro, ter abraçado o que eu amava. Né? Sempre, você é mais especialista do que eu. Mas, para a gente conseguir amar alguém, a gente tem que amar a nós mesmos primeiro. Né? E esse auto-amor é algo difícil da gente poder cultivar às vezes, né? Tamanho ruído que a gente vive. E eu tinha uma infância, então, que pude ter essa perspectiva, né? Quando você tem uma situação familiar, que já é uma situação muito pobre, humilde, qualquer passo que você dá já é um crescimento. Então, eu tive suporte e apoio da minha família, porque qualquer faculdade que eu faria já seria inédito, né, na família. Entendi. E eu acho que isso ajudou, inclusive, a abastecer a minha escolha e a enfrentar os desafios aí da jornada. Quando eu comecei a empreender, também foi por acaso, porque eu estava muito feliz na minha trajetória de professor, professor acadêmico, pesquisador. Mas quando eu fui pesquisar, eu tinha uma vontade de contribuir mesmo para o mundo com aquela resposta que eu encontrei. E como não teria vazão na área acadêmica, eu fui empreender para dar vazão à metodologia de ensino de línguas mais humanizada, mais focada no humano, naquela pessoa que está aprendendo e não no conteúdo que está sendo ensinado. Uau. É algo que até hoje ainda é um problema, né, educacional, e já Sim. faz 20 anos isso. A gente ainda tem uma educação muito voltada ao conteúdo e pouco voltada a quem aprende, né? Sim. Mas foi isso que eu abracei. E fazendo isso, eu percebia, você falou agora da conexão do Olavo, né? O Vinícius do Urbano que me apresentou o Olavo. As conexões têm um poder. Tem. Se a gente se abre para elas, né? Se a gente se Perfeito. abre para esse poder. Esse abrir-se já é também uma atitude de amor.
né? Você se abrir para conhecer algum desconhecido e não só pelo interesse direto, mas para poder se conectar com aquela pessoa. Porque no nosso caso foi isso naquele almoço. Exato. Aquela abertura para conhecer a pessoa que está na tua frente em vez de conhecer o negócio dela apenas, as oportunidades de negócio que ela pode gerar. Exato. E nessa conexão forte com meus alunos, eu fui desenvolvendo essa força mesmo do negócio e que levou, então, a formar uma equipe com esse mesmo jeito empírico de fazer as coisas, pela conexão. E quando eu tive que estruturar melhor o negócio, eu fiquei bastante confuso, porque o que existia disponível nas escolas de administração não se encaixavam muito bem no nosso jeito de ser. E por uma fase, como era o importante a ser feito, a gente foi mais imaturo, né, com relação à gestão, a gente foi abraçando algumas práticas de mercado e aí nós fomos nos distanciando um pouco desse propósito. E aí a empresa começou a perder o brilho. Começou a ficar uma empresa mais uma. Sabe aquele sentimento de mais uma? Sim. E aquilo mexeu muito comigo e com algumas outras pessoas da equipe. E a gente realmente foi enfrentar essa busca por trazer o amor para o dia a dia e defendê-lo, protegê-lo como parte da cultura. Eu lembro que a primeira vez que eu coloquei um coraçãozinho num slide, gerou um choque no ambiente, assim. Porque ninguém está acostumado. Né? É uma resistência. Então, o mais triste para mim, na verdade, é que eu estava agindo desse lugar mesmo, de querer disponibilizar aquele sentimento como forma autêntica naquele ambiente. Mas, da maioria das pessoas, houve um estranhamento a ponto de imaginarem uma pauta oculta. E isso me trouxe um choque de realidade muito grande. Até eu conseguir entender que realmente fazia sentido para as pessoas que trabalham e que não se permitem viver, porque nenhum lugar permitia naquela época, faz anos isso. Sim. Então as pessoas vinham calejadas, né, dessa questão. Então não era uma reação exatamente a mim ou ao símbolo que eu tinha colocado, mas ao contexto de trabalho, porque não acreditavam que seria possível ter realmente uma relação de amor verdadeiro, né, honesto, num ambiente corporativo, que é o que você depois começou a trazer, né, com maestria aí no seu trabalho. Nossa, que fantástico você falar isso. Você sabe, todo mundo que eu trago aqui pro AmorCast, não importa o que a pessoa faça, né, como meio de trabalho, a resistência é a mesma. Não importa qual que é o cargo que ela tenha, os medos são os mesmos. Não importa em qual mercado ela atue, as resistências são as mesmas. E foram esses os elementos que me fizeram persistir na ousadia de trazer o amor para dentro do trabalho. E aí eu vou te dizer por quê. Tudo que é autêntico causa choque. Porque a gente é ratinho de laboratório. A gente foi educada a estudar, fazer faculdade, se comportar de uma maneira padrão, aceitável pelo mercado, pela sociedade. A gente repete esse comportamento, a gente é aceito. E aí, se a gente tiver sorte e se esfolar, a gente tem sucesso. Então, esse é o padrão repetitivo que, aos meus 27 anos, virou um inconformismo. Naquela época, eu não entendia. Mas eu tive um burnout. Então, eu entendia que esse modelo não era o único modelo possível de se ter sucesso, né? Porque até então, o meu nível de consciência era mínimo em relação ao que eu trago hoje em pauta, em ousadia, de propósito, tento aprender mais, busco aprender mais, trago pessoas para eu aprender mais e ver como que o amor funciona, né? E cada vez mais eu estou convencida de que tem lugares que o ser humano não quer olhar, né? E o amor é um deles. Principalmente para um ambiente que acredita que a rigidez é similaridade ao sucesso, que a dureza é a similaridade do profissionalismo, que ser talvez durão, né? Ser de repente ríspido e firme e forte é o antagônico do amor. E quando isso foi caindo na minha consciência, aí, aos 30 e poucos anos de idade, eu pensei, por que a gente não vai falar disso? Qual que é o medo que
que as pessoas têm de ver um coração na tela de um ambiente onde todo mundo tem coração. Né? Todo mundo tem um coração. O pessoal até brinca. Eu não coloco pau na mesa. Desculpa, gente, palavreado, né? Mas é isso que... Você tem que colocar pau na mesa, você tem que ser durona, você tem que isso. Hoje não pode mais falar, aí uns ainda falam, porque quando você vai ver o mundo corporativo é isso. Aquela lá é durona, ela é pau na mesa. Ainda repetem essas frases, mesmo cheio dos não me rele, não me toque. Mas existe. É mais real do que a gente imagina, mesmo que seja intrínseco, né? E por que não coração na mesa? E por que não essa honestidade que você falou, que quando você trouxe para dentro da sua equipe, como assim é possível ter uma honestidade, uma lealdade, uma relação de confiança aqui entre eu e vocês? Daqui é o mundo corporativo. Então, existe uma estrutura muito ruim que a gente normalizou e que tá na hora da galera, assim, despertar pro lado de dentro, abrir os olhos e pensar... Caramba, é assim mesmo que tem que ser? E todo mundo adoecendo? E todo mundo se sentindo rejeitado, explorado, forçado a ir além do limite, né? Que não está condizente com o que o amor faz. O amor, ele não é improdutivo. O amor não é fraco. O amor não fragiliza, ele não é frufru, ele não é abraço, ele é dureza. Teve um convidado meu que veio aqui, ele falou, Samantha, amar é educar um filho. E você vai ter que ralhar com ele, você vai ter que ser duro com ele, você vai ter que, às vezes, punir, entre aspas, mas para ele entender o tamanho da gravidade de que não é esse caminho, é o outro, ele falou assim, isso você só faz por amor. Eu achei tão lindo, porque eu falei, nossa, é exatamente isso, né? Então, quando você traz essa sua visão, e que você mesmo tendo essa consciência, você teve que mascarar para ser aceito, é o despertar que esse canal convida. E você, como empreendedora, e líder, e com diversas frentes para dar conta, esse amor a si mesmo, você entender no que você é bom, no que você brilha, e como que você deseja transbordar em cima dos outros, é um ato de coragem, não é? Sim, para amar tem que ter coragem, né? É uma atitude, né, que te exige realmente bancar aquilo que você quer. Porque muitas vezes as pessoas... Até hoje de manhã tive um bate-papo com o Léo, no Reinvente, falando sobre criatividade. E a criatividade também exige um pouquinho desse contato com a essência, né? Para a gente poder acessar nossa criatividade plena, nosso talento, que todos nós temos, mas que às vezes fica condicionado pelo medo do que o outro vai achar. Então a gente se torna menos criativo pelo medo do julgamento alheio. Então, a expressão do amor, muitas vezes também ela é limitada pelo mesmo medo. Pelo medo do que vão achar de mim quando eu manifesto o meu amor, meu carinho, né, minha forma de ser. E eu concordo muito com o que você trouxe do outro convidado, porque eu fui aprendendo as duras penas, né? Porque a gente tem aquele amor que inicialmente ele é mais romantizado, ele é mais do pode tudo. E nenhuma relação de amor verdadeira é pode tudo. Perfeito, Você tem sempre os combinados, você tem... o que não pode ser violado, você tem os valores compactuados. Ela se torna forte justamente por isso. Exato. E aí você vai aprendendo a trazer para dentro de todos os pontos de contato da relação profissional essa competência como manifestação daquelas práticas que são iguais em qualquer ambiente corporativo, mas a diferença é que vai ter um nível diferente de relação porque o amor está envolvido. Mas existe desligamento, existe alinhamento, existe punição, advertência. Tudo o que faz com que a pessoa possa crescer. A diferença é a forma que isso é feito. Perfeito. Então, é muito bonito quando a gente, de verdade, não está preocupado em punir. A gente está preocupado em ajudar a pessoa a acertar. E aquela punição pode ser a forma de que ela possa refletir melhor sobre aquilo tudo para realmente poder... fazer o que ela gostaria, que era o certo. Então, não cair no julgamento, né, muitas vezes, da consequência de um ato, mas de analisar o ato por ele mesmo, com essa competência, né, de amar, para que a gente busque o propósito comum. Porque o propósito comum de todos numa organização tem que ser o mesmo. Então, eu acho que muito da interdição dessa competência poder ser exercida nos ambientes corporativos começa por essa falta de clareza do propósito comum. Então, muitas pessoas estão nos ambientes de trabalho, em alguns casos, apenas para fazer o seu papel, para fazer o seu trabalho, e isso não tem esse contexto do coletivo que você colocou na abertura,
e que é o que nos ajuda demais a se abrir e a aprender, né? Porque se eu tenho algo que é maior do que qualquer um de nós e que todos nós juntos somos responsáveis por fazer existir, que é o propósito da organização, aí nós lutarmos por esse propósito se torna algo que une a todos. E aí nos abrirmos, né, para que isso possa acontecer, nos vulnerabilizarmos, né, trazer nossos sentimentos com autenticidade e sem melindres, né, mas com foco em conseguir essa transformação pessoal, profissional, Sim. o desenvolvimento, porque ninguém vai vir pronto. Não. Mas o importante é a gente poder ter o mínimo necessário para o lugar que a gente ocupa e poder ter a oportunidade de se desenvolver e crescer para ocupar lugares ainda não ocupados, né? E assim a organização cresce, as pessoas crescem e esse sentimento, né? Essa competência, como você chama, né? Eu adoro o chamar de competência. Ela se torna estruturante. Estruturante. E nós temos lá na CCLI muitos bons exemplos, né? Da transformação da vida de pessoas, até mesmo em nível de cura, sabe? Da gente poder se encontrar, de resgatar valores importantes que na jornada profissional, às vezes, as pessoas acabam abrindo mão pelo contexto. E quando ela consegue estar num ambiente que tudo que ela acredita de verdade existe e é valorizado, ela desabrocha e aí começa a ter uma conexão muito maior consigo mesma e um comprometimento gigantesco com a empresa, um engajamento muito alto. Então, eu acho que essa é uma das consequências mais visíveis de um ambiente que a competência do amor é realmente praticada, existe, porque nós não temos que exigir um engajamento, né? Não tem como exigir engajamento. Você constrói essa habilidade, né? Essa vontade das pessoas se engajarem com motivos para isso, né? E aí, o maior motivo para a gente se engajar com qualquer coisa, teoricamente falando, é viver nosso propósito. Então, se a gente encontra de fato um espaço para isso, o nosso nível de engajamento, apesar de dificuldades, de condições desfavoráveis, todo lugar vai ter problema. Com certeza. Mas o nosso nível de satisfação tende a ser melhor do que, às vezes, um ambiente que eu tenho tudo, mas não tenho o essencial, que é poder ser quem eu sou, né? Que é poder me colocar, que é poder ter escuta das minhas ideias, dos meus sentimentos. E eu acho que é um divisor de águas aí para o mundo que a gente está vivendo, né? Porque realmente nunca tivemos tantos casos, né, de burnout, depressão, ansiedade. O mundo está complexo, né? E se a gente não encontrar formas diferentes da gente lidar com o nosso ambiente do trabalho, a gente sabe que o que já existe não dá conta. Nossa, perfeito, Dani. Nossa, você falou tanta coisa linda e realística. A gente não está romantizando nada aqui. Eu acho muito engraçado. Teve infelizmente, né? Ou felizmente, porque só fortaleceu a minha ideia de que o amor é necessário. Teve um gestor meu que ele veio me perguntar se o amor corporativo era marketing. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu sorri para ele, assim, eu falei, não, eu não faço marketing. Eu faço marketing, sim, para vender meus cursos e tal, mas o que você vê é o que você compra. E ele falou num tom, assim, bastante de deboche, na época. E não foi o primeiro que eu sofri. Várias pessoas já vieram me debochar, me confrontar assim, com o amor, como se o amor fosse ou um sentido de vergonha ou de fragilidade. É quase como se fosse a minimização da maior potência humana, por isso que eu chamo de competência, porque a gente só foi ensinado a amar quem já nos ama, os nossos pais, as nossas referências familiares, para quem teve sorte na vida. Tem muita gente que nem isso teve. Mas a gente foi ensinado de que o amor é só aquilo que acolhe, que abraça e que te proporciona benefícios. Só que o amor, eu vejo que ele é algo muito maior do que isso, né? O amor, ele é uma competência porque quanto mais você pratica, mais você sente. É antes. É a intencionalidade. E quando você traz o propósito, que você fala bastante aqui no seu livro, você fala que, por exemplo, a cadeira do líder é expandir esse propósito. O papel do líder é fazer com que esse propósito se mantenha na cultura da organização. E quando eu penso em propósito, é fazer de propósito. É fazer mesmo quando você não está sentindo. Porque não é todo dia que a gente sente amor, Dan. Não é todo dia que a gente ama todas as pessoas que a gente se irrita, não é que elas nos irritam, a gente se irrita com algumas coisas. A gente é humano, né? A gente fica intolerante com alguns comportamentos, a gente às vezes tem impaciência com
com o tempo de cada um para chegar até certos estágios de maturidade que a gente já avançou há alguns anos, né? Somos humanos aqui, a gente falha o tempo todo. E a gente falha, tentar colocar algo que é perfeito para ser praticado, exige muita energia. É uma das competências, assim, que eu acredito que sejam as mais difíceis de ser praticadas. Por isso que exige o propósito de fazer de propósito e a intencionalidade de botar isso... Tá, que eu falo em todos os meus podcasts. O que o amor faria aqui? O amor purinho. Desrotula as pessoas. Tira as pessoas. Mas um caso de conflito, o que o amor faria? Uma oportunidade de traição, o que o amor faria? Uma oportunidade de ganhar mais dinheiro passando a perna em alguém, o que o amor faria? Você se autoconfrontar com o amor como uma escolha ali decisória em tudo que você for fazer, vai inovar todas as relações, que é o que a gente estava conversando há pouco tempo atrás. E eu sinto, que é o que a gente estava conversando um pouco antes de conversar o AmorCast, que o mundo tá gritando por socorro, sim. Eu acho que você é uma inspiração para mim, você é uma raridade de uma mentalidade que pensa não fora da caixa. Você pensa além do seu próprio coração. Desde que eu te conheço, você é uma pessoa assim, você olha para o coletivo, você olha para o bem que vai favorecer a todos, você não é uma pessoa que tira proveito, você não é uma pessoa que tenta puxar a sardinha para o seu lado, você tem uma humildade, tá até falando, até o seu tom de voz é macio, é divertido, é gostoso de te escutar. Então eu vejo que você é essa essência. E como lidar com as pessoas que não são? Que de repente não tiveram essas referências, que a única coisa que ela tomou na vida foi porrada, foi dor, rejeição, né? Então, daquilo que você é cheio, o seu coração transborda, sua boca fala. Né? Então, do mesmo jeito que a gente é um pilar, a gente trouxe uma consciência, eu posso contribuir para um mundo de trabalho melhor, eu posso causar uma inovação além da tecnológica, uma inovação humana, uma inovação nas relações. Você faz isso intencionalmente com todas as empresas que você tem. Você escreve um livro para ajudar as pessoas a expandir esse conhecimento, fazer as pessoas refletirem mais. Mas e quando, Dan, a gente lidar com essas pessoas e a gente enxerga que fala, putz, aqui amar vai ser difícil. Como que é para você, como líder, tomando frente de tantas empresas, tantos negócios, tantos projetos? Como que é isso para você? É uma boa pergunta. Assim, eu não vou saber te responder bem, eu acho. Porque assim, nós temos uma questão da cultura, porque a cultura, e aí talvez entre um entendimento para alguns outros empreendedores, porque cultura é a forma que as pessoas se comportam naquele ambiente. Uhum. Não é o que você quer que aconteça. É o que acontece. É o que acontece. Perfeito. Então, como que a gente consegue cultivar a cultura que a gente gostaria que acontecesse? Essa é uma pergunta muito difícil de responder. E aí o livro tenta ajudar a trazer os pilares que a gente foi desenvolvendo com tentativa e erro, apanhando, para que isso pudesse ser a tônica. Para que esse sentimento pudesse existir, porque todo ser humano ama e todo ser humano quer ser amado. Então, isso é um ponto. Eu tenho ainda uma necessidade do negócio, porque eu trabalho com educação. Uhum. A neurociência já comprovou que não existe nenhum ser humano que aprenda sem se sentir acolhido. Acolhimento é amor. Que incrível. Então, eu preciso estar à vontade, eu preciso me sentir num ambiente de confiança e segurança, para que eu possa baixar minha guarda e realmente aprender o que eu vim aprender. Do contrário, eu tenho uma barreira, né, entre a minha capacidade de aprender e a minha interação com aquilo que eu gostaria de aprender. Uhum. Muitas pessoas não aprendem idiomas justamente porque a visão de ensino tradicional é focada no conteúdo e aí essa relação do ser humano com aquele conteúdo não entra em questão. Uhum. E essa capacidade de aprender fica menos potente porque ela não vai se abrir para aquele processo de aprendizagem, acolher aquele tipo de conteúdo e muitas vezes fica no estereótipo, que a língua é difícil, que o inglês é difícil. Então, muitas vezes, quando o ambiente não é esse ambiente de verdade, que vive no dia a dia essa atitude de amar, uhum. a pessoa que chega e que não está aberta, ela vai ou incomodar ou ela vai poder ter espaço, porque aquilo não acontece de verdade. Uhum. Agora, quando o ambiente realmente tem a cultura uhum. de que isso acontece no dia a dia, quando a pessoa chega, mesmo que ela não tenha tido experiências anteriores, é porque ela já quer viver aquilo na vida dela. Ou ela não entra. Porque o processo de recrutamento e seleção
todos os pilares, eles são um alinhamento que desdobra o primeiro pilar, que é o propósito. O propósito envolve valores, missão, visão, essência, né? Então, se eu tenho na essência a questão de felicidade, a questão de amor, e que isso vai se desdobrar no ambiente, que é o quarto pilar, quando a pessoa interage com esse ambiente, ela sente tudo isso. Não precisa estar escrito. É uma consequência, né? É um efeito dominó. Porque mesmo, existe, né? Existe. Quando existe, existe. E aí, se eu não estou preparado para lidar com aquilo, eu é que não entro. Então, acaba ajudando a regular um pouco. Então, se torna um diferencial competitivo do negócio. Se torna uma forma de proteger aquilo que a gente de verdade gostaria que acontecesse. Porque quando a gente não olha para a cultura e quando a gente vai só olhar para as tarefas e contratar pessoas para executar tarefas, de repente os comportamentos que vão existir no negócio podem ser completamente diferentes daqueles que eu mesmo, enquanto líder, dono do negócio, valorizaria. Sim. E quando isso é importante para mim, aí é um outro jogo, né? Que é o que eu conto no livro. É como a gente consegue estruturar uma forma de processos, de artefatos da cultura, de códigos internos, de acordos internos, que protege aquilo que é essencial para as relações, e quem chega, chega por isso. E aí é muito mais potente, porque, inclusive, é uma fase que a gente está vivendo hoje em dia, muito importante. O celular tocou. Você vai cortar depois, né, moça? Não precisa cortar, não. Vai fluindo mesmo. Ah, Aqui, não. quem sabe faz ao vivo, gente. Sempre tem, né? Um dia eu tava gravando, meu pai me ligou no meio da ligação. Mas estava no da silencioso, não gravação. entendi por que voltou. Porque tinha que ser com emoção. Sim, com emoção. Mas aí, voltando, né? Então, depois que você ganha consciência sobre tudo isso e que você alinha todo o negócio para que ele, de fato, proteja o propósito, né? Essa forma de se comportar, a equipe que já está, ela valoriza que isso seja protegido, porque ela também protege, porque não acontece porque o líder quer. Acontece porque todos no ambiente querem viver naquele ambiente e cuidar dele. Sim. Porque amor é um gesto de cuidado, né? Sim. É cuidar um do outro, Sim. é cuidar do negócio, dos Ixi, tem clientes. tanta atividade dentro do amor, né? É incrível. Porque permeia tudo. Permeia eu acho que tudo. permeia tudo. Tudo. Eu acredito que nós somos amor em essência. Sim. E tudo que nós manifestamos, né, no mundo exterior pode ser, se a gente permitir, uma manifestação dessa essência que é amor. Exato. E aí as coisas ficam num grau de leveza maior, mesmo quando difíceis, né? Porque as coisas... A vida, ela é difícil. Ah. Né? Então, não significa... Ninguém contou pra gente, né, que essa vida de adulta, nossa senhora. Não significa que porque tem amor que vai ser fácil, assim, Né? não é... Longe disso. É longe disso, é longe disso. Muito, muito pelo contrário. Quando a gente chega nesse nível de consciência, fica mais difícil. Fica mais difícil porque, eu vou usar até um termo que dentro da minha crença, né? Um pastor um dia falou pra gente, né? Depois que... E eu vou trazer pra parte do amor, porque Deus pra mim é amor purinho, né? Ele é o líder do amor, foi ele que inventou isso daqui pra poder criar a gente, né? Mas ele disse assim, uma vez que você se torna cristão, você nunca mais peca em paz. Né? Ele falou assim, você nunca mais vai conseguir fazer alguma coisa errada e dormir numa boa. Quando você tem esse nível de consciência, e isso é pra tudo. Uma vez que você entende o que o amor faz, toda vez que você fizer o contrário, você vai... droga, não consegui amar ali. Ali testou a minha capacidade de amar. E nesse, eu só consigo chegar até aqui. Como que eu faço para alcançar um pouquinho mais, né? E aí você tem que abandonar o julgamento. Porque aonde mora o julgamento, o amor não mora, né? Consigo mesmo e com os outros. Né? E a gente é muito mais rápido em se irar, a gente é muito mais rápido em julgar, a gente é muito mais rápido em criticar. Aliás, a gente é especialista em consertar pessoas, né? Porque a gente é o bonzão da história, né? Mas, no fim das contas, tá todo mundo com uma intencionalidade que talvez não seja consciente: acertar. Todo mundo quer acertar. Todo mundo chega numa empresa e ela quer trabalhar bem, né? Quando ela não se sente pertencente, quando ela... você fala de pertencimento, né? Em algum momento aqui no seu livro. Quando ela não se sente pertencente, é porque ela foi rejeitada em algum grau. E se ela tem a rejeição como algo intrínseco na vida dela,
para ela desengajar é muito mais rápido do que a conquista do engajamento. Então eu sempre falo, né, que o amor em corpo ativo é uma relação. Sim. É um casamento, né? No recrutamento de seleção tem o primeiro date, você só fala bem da empresa, a pessoa só fala bem dela, aí dá clique, dá match, dá crush, assina um contrato, estamos namorando, estou comprometida com você, você está comigo. 50%, né, é a responsabilidade de cada um na relação para fazer o relacionamento dar certo e os dois saírem ganhando. Eu ganho o meu salário, eu ganho aprendizado e você ganha os meus serviços, né? Que provavelmente a empresa precisa contratar diversos, então não tem ninguém acima de ninguém. O que eu percebo que ainda é um padrão e de grandes nomes é que existem alguns inimigos do amor no trabalho que predominam e sempre predominaram até aqui, e por isso o meu inconformismo de quebrar essa barreira, falar, vamos falar do que precisa ser falado sem tabu, né? Sem medo de ser feliz, literalmente. Que é a soberba, o ego, o orgulho e o medo. E isso comanda o mercado. Então, toda vez... Nossa, eu tive uma experiência esses dias, Dani, e aí eu vou dar um exemplo disso. Eu tô dentro de um grupo de RH que só tem feras. Grupo de WhatsApp. Só tem a galera da Votorantim, só tem a galera, sabe, da Cacau Shows, os CHROs de grandes empresas multinacionais. E volta e meia tem conteúdos interessantes, né? Tem o pessoal da InovaBrá. Enfim, não vou expor quem foi a pessoa, obviamente, por questão de ética. Mas eu, como cadeira de RH, diretora de RH, eu falo, gente, é por isso que eu estou em RH, porque muitas vezes eu sinto um antagônico do amor em relação ao RH. Vamos colocar assim de uma maneira bem elegante. Mas não culpo ninguém. É como o mercado foi formado até hoje. Uma pessoa postou lá no grupo assim: estou procurando uma cadeira de gerente sênior na área de treinamento, né? Para a empresa. E eu estava nessa transição, né? Ai, meu Deus, invisto 100% na minha consultoria, amor corporativo, ou procuro emprego, né? Estava sempre nesse, né? Que agora eu tô 100% amor corporativo. E como eu tenho muita experiência em treinamento, né? Eu falei, putz, e agora, né? Eu aplico para essa vaga, eu falo com essa menina, fico focada na consultoria, onde eu deposito mais a minha energia. E aquele dia foi um divisor de águas para mim. Eu falei, putz, o mercado precisa de amor. As pessoas estão muito boas de briga e nada boas de amor, né? Existe muito o favoritismo pelo campo de batalha de que eu sou foda com PH, né? Eu sou o bambambam da situação por causa do cargo que está abaixo do meu nome, e pouca humildade em relação a como que eu contribuo para o coletivo. E aí essa pessoa postou, né? Preciso de uma gerente sênior para ontem na área de treinamento, tal. Fui pesquisar a empresa, uma empresa de energia gigantesca aqui no Brasil. E entrei no LinkedIn da pessoa, vi que ela era diretora de RH. E aí eu chamei ela no privado, eu falei, oi, eu vi que você postou uma vaga, tal, para gerente sênior na área de treinamentos, já pesquisei a empresa, poxa, que bacana. Posso te mandar meu currículo? A resposta foi, oi, pode. Primeira, né? Aí, na segunda, deu uns 15 minutinhos, eu vi que ela tinha entrado no meu LinkedIn. Aí, eu mandei meu currículo para ela, eu vi que ela entrou no meu LinkedIn. No meu LinkedIn tem toda a minha senioridade. Eu tenho, 3 anos em experiência em marketing, uns 15 na área de vendas, migrei para RH, enfim, tô entre vendas e RH 9 anos, enfim. Então, tem uma senioridade, eu tenho uma bagagem que eu estudei muito, fiz muitas certificações. Enfim, você sabe minha trajetória profissional. Então, assim, também não posso desprezar, né? Minimizar tudo que eu estudei, tudo que eu me esforcei para me tornar, né? Eu vi que ela tinha entrado no meu LinkedIn. Passou um dia, nada dela me responder. Eu falei, oi, fulana, tudo bem? Deu para você dar uma olhadinha no meu LinkedIn, no meu currículo? Ela visualizou, me deixou no CRI, sem resposta. Passou o dia inteiro. Às 5 horas da tarde eu mandei de novo. Oi, desculpa te incomodar de novo. Essa vaga é abaixo de você, né? É para reportar para você. Ela só me respondeu sim. Aí eu já estava incomodada a nível master, né? Aí passou uns 2 dias, eu mandei uma outra mensagem. Eu falei, oi, você ainda não me respondeu. Ela respondeu assim, eu estou no dentista. A minha vontade era o antagônico do amor. Era mandar um áudio para ela e falar assim,
Quem que você tá pensando que você é? Você posta uma vaga que é pra trabalhar pra você, você trata as pessoas como se fosse lixo, porque você tá num grau de soberania, né? De, nossa, você é a fodástica do negócio pra tratar uma pessoa assim, que você precisa pra sua equipe. Você não tem um mínimo de respeito, nem responder as pessoas direito, né? Como que você quer conquistar um talento? Aí fui lá no Glassdoor, engoli seco. Fui lá no Glassdoor pesquisar a reputação da empresa. Um monte de gente falando mal da empresa. Metendo pau. Taxa de turnover altíssima. Falando que humanização lá era 0. Foi o pior, o ambiente mais tóxico que já trabalhei. E aí, naquele momento, eu não falei mais com ela. Confesso pra você que ficou um sapo entalado, porque eu falei, se uma pessoa trata assim um candidato para uma vaga de gerente sênior, imagino que ela não faz com as outras pessoas, né? E ela, como diretora de RH, me deu um negócio no coração, Dani. Porque eu já sei que o mercado é soberbo. Mas, nesse momento, a minha indignação ainda ficou mais forte. Porque eu falei, antes de você ser qualquer profissional, você é pessoa. Hoje você recruta, amanhã você está sendo recrutado. Né? O seu cargo, tudo que você aprendeu, não te coloca em lugar nenhum por muito tempo. É uma constante, né, que você estava falando, né, que as coisas mudam, as pessoas mudam, o mercado muda. É complexo, é difícil, é um trabalho árduo, é intencional, tem que ser de propósito, é com propósito. É você se lembrar, trazer isso para o seu grau de consciência todos os dias. E aí, depois disso, eu fiquei com aquele sapo entalado assim, uma semana me sentindo tão mal, Dani. Mal por mim, mal por ela, mal pelo mercado, mal pelos milhões de brasileiros que estão desempregados e que são bons, que são competentes e que dependem da resposta de uma pessoa que acha que o cargo dela dá o direito dela tratar as pessoas tão mal que eu falei, eu vou focar no amor corporativo. Porque chega a ser insuportável você ter que lidar com a dor da rejeição num espaço que você já está desfavorecido porque você tem preocupações financeiras para honrar. E aí, a maioria das empresas, infelizmente, eu tô falando da maioria, seguem esse tipo de modelo e esse padrão. E aí, se o experimento do recrutamento e seleção, que você estava falando, né? Deixa clara a cultura, trata bem. Por isso que eu tenho o programa do amor corporativo, né? Do onboard ou offboarding. Faça essa experiência humanizada. Não importa sabe, quanto tempo a pessoa vai ficar com você. Eu fiquei pensando, é mais do que trabalho. A gente está tocando o tempo todo em vidas. A gente está impactando a qualidade das emoções, do pensamento, da autoestima, do acreditar em si mesmo, né? E se as pessoas não estão com essa base muito bem fortalecida de se amar, de se posicionar, de saber realmente o valor que se tem, o valor que se pode entregar, elas são destruídas emocionalmente. E eu acho que é esse momento que a gente está vivendo com tanto burnout, com tanta ansiedade, com tanta depressão. Porque as empresas são feitas de pessoas. E se os líderes não começarem a acordar que hoje eles estão ali, amanhã eles podem estar do outro lado, é muito grave o porquê que a gente está se tornando uma sociedade tão adoecida. Né? O comportamento dessa pessoa que me ignorou, que tratou mal e etc., eu pensei em mandar uma mensagem para ela, mas eu falei, eu não sou uma consertadora de pessoas. Aí seria a minha soberba, né? Então, voltei 10 passos, engoli a minha raiva, a minha indignação e pensei, tudo bem, eu aprendi o que eu não quero ser, né? Eu aprendi que eu tenho que ter a genuína vontade de aprender pessoas. E que provavelmente ela não experimentou nenhum relato ou nenhuma experiência de amor dentro do trabalho. E por isso que, de repente, ela é assim. Então, eu encaro que você, Dani, quando você me traz tudo isso, quando eu leio o seu livro, etc., eu encaro que você é um cara responsável. A sua responsabilidade com pessoas, com gestão, com humanizar, com colocar intencionalidade no como você trata o outro, é o que faz você ter sucesso. É o que faz o Daniel ser procurado, ser buscado, ser admirado, com tantas conexões. Onde a gente estava no café agora, a pessoa vem, te abraça, Dani, não sei o quê. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa desse despertar mais aberto, né? Sem o medo de que isso daqui vai me tornar mais frágil, menos profissional, menos produtivo, mais sensível. Né? É esse tabu que prejudica o profissionalismo de hoje, a performance de hoje. Sim. Né? E eu vejo que está em transição. Até discutia também hoje cedo sobre
essa questão de contexto, né? Do modelo educacional, inclusive, porque a própria escola está numa fase de se está no divã, vamos dizer assim, né? Porque a escola também tem esse modelo de trazer crenças escolarizantes, até o Alex Bretas fala bastante sobre elas, e que acaba moldando alguns comportamentos em nós, enquanto alunos, que quando vamos para a vida adulta, vamos com eles introjetados, por termos nos acostumado a ser assim, mas que não é a nossa essência, porque foi aprendido, né, por conta do contexto da escola, mas que até pouco tempo atrás era estruturante para a vida social. Então, tinha algumas questões de padronização das escolas, de crenças, né, como ser o melhor, tirar nota mais alta, de estudar bastante e ralar muito para conseguir estar no primeiro pelotão, por exemplo. Eu era um desses alunos, inclusive, que traziam um bônus grande no modelo anterior. Mas quando a gente fala de inovação, de cultura inovadora, é a soma que vai importar. Então, não adianta ter só os CDFs no time, que o time não vai estar olhando para todos os aspectos que vão ser necessários para conseguir uma solução, uma resposta para os problemas, né, que a gente vai enfrentando com cada vez mais velocidade. E eu acho que é por isso que as pessoas estão fazendo alguns movimentos, que até foi fortalecido pela pandemia, né, a demissão silenciosa, a onda da grande resignação, movimentos que afetaram muito o mercado de trabalho e que aos poucos vão sendo ondas que devem remodelar algumas práticas. Já como a gente conversou outro dia, eu já percebo o interesse genuíno de muitas grandes empresas em humanizar o seu ambiente, em trazer um ar para evitar o ambiente tóxico, justamente porque percebem que isso não ajuda mais a conseguir os resultados que ela conseguia antes. Então, tem um olhar para o resultado, eu acho que ele é legítimo, inclusive, porque a gente precisa focar, né, no que a gente espera a partir daquilo que a gente faz, em forma de resultado, é até é o último pilar da cultura inovadora humanizada, porque se não produz impacto no resultado, não é inovação, né? Então, tem que gerar esse impacto. Mas, ao mesmo tempo, já existem muitas empresas, e eu participo do movimento Capitalismo Consciente, né, que já olham o próprio modelo do capitalismo de uma forma diferente, que não é apenas gerar lucro pelo lucro, e que é gerar lucro e também impacto para todos os stakeholders, que envolve colaborador, sociedade, familiar, acionista, comunidade, que envolve esse resgate do propósito maior da empresa. Então, é uma forma de organizar a gestão que inclui propósito, liderança consciente, orientação para os stakeholders, né, e uma cultura consciente. Aí você traz o coletivo de novo. Então, quando você traz o coletivo para a consciência do trabalho, do porquê do trabalho, aí o amor corporativo vai encontrar vazão, porque o ambiente vai sendo preparado para permitir, né, essa estrutura. Talvez em alguns ambientes, né, que encontram a postura que você relatou da pessoa que te deixou frustrada, né? Às vezes é uma armadura. Então, às vezes, a pessoa, para se proteger, para poder existir naquele ambiente, acaba vestindo uma armadura que também não dura muito, às vezes, nem para ela mesma, né? A forma que a pessoa encontra de lidar com o contexto. É quase como essas pessoas se sentissem sob ameaças o tempo todo, né, Dan? Eu acho que é isso que o mercado provoca em maioria, que é a onda da contramão que você vai, né? Você fala do acolhimento, você fala de enxergar, né, a pessoa, você trabalha em cima de pilares e valores intencionais, e toda vez que desvirtua, você volta lá com foco, disciplina. Então, vamos voltar para a base. Como que a gente faz isso acontecer da melhor maneira, né? Mas eu acredito que a maioria do mercado, infelizmente, ou a gente está lutando para isso juntos, para que a gente está criando um espaço intencional, né? Você cria para os seus colaboradores, você cria em todas as palestras que você dá e todas as atividades que você proporciona para o mercado. Você está criando esse espaço, e esse espaço ele está começando a se expandir e talvez atinja um grau de consciência que possa ter uma virada de chave. Você acredita, Dan, que
é possível isso alcançar as grandes empresas? Porque eu vejo que, de repente, é mais fácil a gente conseguir levar isso para as startups, para empresas menores, onde você está numa tete-a-tete ali com o dono da empresa, você consegue uma proximidade maior. Você acredita que isso é possível chegar em vice-presidentes de multinacionais? Você acredita que isso CEOs. pode? Você acredita que isso Já pode existem, acontecer? né? Tem alguns cases. No movimento do capitalismo consciente, tem o livro do Raj. O Raj é um dos fundadores do movimento, né? Raj Sisodia, que em português ficou traduzido como Organizações que Curam. E ele relata algumas organizações que são grandes e que trazem essa visão dos pilares, da orientação para as pessoas, do propósito, né? Do amor ao que faz, como algo estruturante. E um dos cases, por exemplo, que ele cita, é lindo esse case, é de um hospital. E é um hospital que tem um dos índices mais baixos de mortalidade de internação por infecção hospitalar. E aí, investigando o contexto, os equipamentos são iguais da maioria dos hospitais, os filtros, tudo é muito parecido. E quem cuida da limpeza do hospital, ele, quando responde o que ele faz, ele não responde que ele limpa o hospital, ele responde que ele salva vidas. Então, uma pessoa que tem aquela tarefa, que é limpar, mas que ela sente que ao fazer aquilo, ela contribui para salvar vidas, ela está naquele nível de igualdade que você coloca do médico. Porque o médico salva vidas, ela também, o enfermeiro também. Todos que estão naquele ambiente têm um propósito comum. Até a atendente no balcão, a forma que ela vai atender o cliente vai contribuir desse processo de salvar a vida de quem está precisando do auxílio, né? E aí é uma orientação, é simples, né, no falar, mas construir isso no mundo real é um desafio grande, né? De você levar esse sentimento de que todos no hospital salvam as vidas e levar essa nobreza para o dia a dia. E aí é muito óbvio, né, que uma pessoa que está lá limpando, sentindo que ela contribui para salvar a vida de alguém, esse nível de consciência que ela tem desse propósito ajuda com que ela tenha um dia mais feliz, né? Sentindo mais importante, tendo o reconhecimento do trabalho dela. Eu acho que faz a diferença na vida das pessoas. Então, não é só a gente trazer a consciência para a liderança, mas como depois da liderança consciente, né, que é o pilar do capitalismo consciente, nós tornamos a cultura consciente, que aí envolve todos na empresa. E muitas empresas no Brasil, inclusive, o Capitalismo Consciente Brasil completa 10 anos esse ano. E muitas grandes empresas já aderiram ao movimento e novas começam a aderir. Ele começou a ganhar capilaridade, abrindo filiais em outras cidades do Brasil, inclusive lá em São José do Rio Preto. Nós temos a nossa filial na nossa cidade, e que é um trabalho de formiguinha, mas que ajuda a ecoar essa visão de mundo, porque é uma visão de mundo. É uma visão de mundo. E que ela não confronta... O mais bonito que a própria CEO do movimento, a Dani, ela deu uma aula um dia que ela fala assim, todos são bem-vindos ao movimento, porque nós temos também, às vezes, aquela pretensão de que, então, quem vai participar é quem tem uma postura consciente do capitalismo e quem polui, quem não trata bem os funcionários, fica de fora. E ela trouxe com uma clareza, né, que é justamente o contrário, porque qualquer pessoa que queira participar de algo que o movimento faça, ela está em busca de alguma coisa. Então, o nível de consciência que nós vamos ter, né, das nossas práticas, da nossa atuação, não vai ser o mesmo, e não importa se eu esteja no nível mais hardcore do capitalismo. Se eu começo a ter a intenção de mudar essa realidade, eu preciso dar um primeiro passo. E, às vezes, o primeiro passo possa ser se engajar num evento, ouvir uma palestra e começar a levar essa consciência para o espaço que eu ocupo, que ainda é tóxico, mas ele é tóxico porque é uma consequência histórica e que é possível mudar, né? Sempre é possível mudar quando existe essa intenção, essa escolha, quando se torna realmente uma reorientação do propósito maior, né, daquela organização, porque quando elas nascem, sempre tem um propósito muito bonito, né? Qualquer coisa que nasce, porque nasce para ganhar vida, né? E às vezes, assim como na escola as crianças, né, a gente vai perdendo algumas coisas à medida que vai crescendo. Então, algumas organizações, à medida que vão crescendo, acabam perdendo algumas coisas, não necessariamente por escolha. Quando a minha empresa perdeu parte do brilho dela no movimento de crescimento, não era algo que nós queríamos. Nós não sabíamos como manter aquilo que a gente queria à medida que íamos crescendo.
E por não saber, a consequência foi viver uma fase de uma equipe menos engajada, com menos brilho, com menos conexão com o propósito. Mas como não era o que a gente queria viver, ao estarmos vivendo aquilo, a gente ganha força para recuperar fazer outro movimento. O que a gente queria, mas a gente precisou viver aquilo para poder superar depois, né? Então, não necessariamente o que a gente vive é uma escolha do que a gente quis viver. Agora, ganhar essa consciência do que a gente quer viver é que nos ajuda a retomar a rota. Tanto que a metáfora do livro é o mapa de navegação e a bússola, né, individual da navegação, porque se eu coloco lá o propósito como norte, mesmo eventualmente quando eu me perco, né, depois de uma tempestade, fiquei sem referência, a hora que eu olho para a bússola de novo, ela vai estar apontando para o propósito. Mesmo que eu tenha me desviado um pouco, eu consigo recuperar a rota e voltar a navegar a partir dele, né? Eu digo que a medida de sucesso, né, porque é muito complicado quando a gente olha sucesso como medida externa, né? E o mundo nos convida o tempo todo a significar sucesso por medidas externas. Mas a melhor referência de sucesso, ela é interna. Por isso que a bússola individual, ela compete a cada um da organização e é uma medida individual mesmo, porque é o avanço que nós mesmos damos rumo àquilo que a gente quer alcançar. E aí isso vai se organizando a partir do que é fundamental para o coletivo. E aí traz o propósito como eixo por conta disso. E é por isso que em alguns momentos existem desligamentos que são muito saudáveis e amorosos, porque é quando aquela jornada não faz mais sentido naquele caminho. E ter essa consciência é muito libertador, né? Porque ajuda a preservar o coletivo e ajuda ao indivíduo poder manter e preservar a sua autonomia, a sua essência, porque nós temos escolhas na vida, né? A gente tem que lembrar sempre disso. Sim. Quando a gente faz nosso evento de recrutamento, que é o CCLI Portas Abertas, a gente bate muito nessa tecla, que tão importante quanto, né, a empresa escolher qual dos profissionais vai integrar o time, fazer parte da equipe, é o profissional escolher para qual empresa ele quer de verdade trabalhar. Porque de repente, tem opções no mercado que não combinam com o nosso jeito de ser. Sim. E a gente que, às vezes, também peca em aceitar uma oferta de trabalho pelo trabalho. Sim. E aí, depois, claro, tem todo o contexto, né? De precisar da grana, do salário e tal. Sim, os boletos não param. Então, sempre são muitas tensões sempre. Muitas. E aí, o importante é a gente reconhecer e fazer um movimento consciente. Porque mesmo que a gente esteja, então, abraçando um trabalho pelo trabalho, consciente disso, a gente não fica no nível de cobrança de coisas que não fazem parte daquele pacote naquele momento. E a gente pode usufruir daquela relação que existe naquele ambiente para nos prepararmos para um próximo movimento, né, quando é o caso. O mundo ideal, que eu tenho felicidade de poder viver na minha vida, na minha trajetória, é quando nossos movimentos profissionais vão sempre tendo essa força dos valores e do propósito como eixo estruturante. Você comentou comigo agora no carro algo que está acontecendo contigo, e eu acredito nisso. Assim, não sei, não tem uma explicação técnica, mas teve uma fase que eu precisei pedir demissão de um trabalho por conta de uma violação muito forte de valores. Eu teria que aprovar um aluno que eu não conhecia numa faculdade e eu pedi desligamento. Eu tive que indenizar a faculdade, inclusive, porque eu pedi depois das atribuições das aulas, mas eu não tinha pensado na minha questão financeira. Quando o melhor é não estar lá, porque se eu fizesse aquela aprovação, violaria muito o meu valor de professor, educador, o meu compromisso com os demais alunos, e eu prefiro me retirar e não fazer nenhum alarde, por mim. E aí depois outras oportunidades apareceram. Então, eu acabei não tendo que lidar, porque se eu tivesse parado muito para pensar, né? Eu era jovem, né? Jovem mais impetuoso. Talvez eu não pelo racional, mantivesse o semestre num ambiente com o qual eu não pactuava, violaria valores meus e provavelmente não teria o mesmo brilho, o mesmo engajamento, o mesmo envolvimento. E eu acho que ao tomar a decisão baseada, né, no sentimento, porque o sentir ele precisa estar junto nos processos, né? Precisa. Aliás, não tem como ele não estar. É a capa do livro aqui, ó. Exatamente. Buscar esse equilíbrio é difícil, mas ele sempre costuma ser poderoso. E eu vejo que foi um movimento muito marcante na minha vida. E aí me ajudou a ganhar mais segurança ainda
de que é possível, sim, fazer escolhas. Inclusive, o ambiente que eu trabalhava, ele era maravilhoso. Então, era só uma questão que estava em xeque, que não anulava tudo que existiu. E é um ambiente com o qual eu convivo hoje, inclusive, porque mudou, né? Porque os ambientes mudam, as pessoas mudam, a gente evolui nesse nível de consciência, a gente consegue poder utilizar a jornada como um processo de aprendizagem. Eu acho que essa é a visão mais importante, porque eu sempre tenho falado dessa minha visão. Ela começa lá com meus 14 anos, quando eu comecei a dar aula, mas é uma outra pessoa, né? A essência é muito parecida, mas o nível de consciência, de entendimento de tudo isso na minha vida é uma leitura a partir da minha experiência de hoje, né? Então, isso torna muito mais potente e diferente. Então, acho que isso é um outro aspecto muito importante da organização que se abre para essa dimensão da organização que aprende. Porque a gente aprende no fazer e aprendemos uns com os outros. Então, se a gente permite, né, que o amor esteja nessa relação de aprender, aprende mais rápido. Quando tem amor, aprende mais rápido. Eu acho que a minha sorte é essa, assim, porque como eu lido com a educação, a competência, né, de ter esse amor genuíno pelo aluno, pelo processo de aprender dele. Se a gente ficar no julgamento enquanto professor, a gente fica menos potente, menos competente. Talvez por isso que é um antídoto já para regular, né, aqueles detratores do amor que você citou. Sim. Porque eles existem em todos nós. E a gente reconhecê-los e conseguir entender se eles ajudam ou atrapalham e quais forças vão predominar. O propósito, nesse caso, ajuda muito. Porque o propósito de criar um ambiente de aprendizagem potente, né, de transformação humana, exige conseguir liberar esse acolhimento, esse sentimento, a relação ser forte, a confiança ser forte, a vulnerabilidade poder ser normalizada, porque senão a pessoa vai ficar atrás também de uma máscara de um aluno ideal, que não é o aluno real. Então, todas essas questões, quando elas ganham espaço no ambiente educacional, o processo se fortalece. E a gente ganhou, inclusive agora, fazendo 20 anos em 2023, nós mesmos ganhamos um nível de consciência ainda mais profundo do nosso próprio fazer. A gente até criou agora o slogan, né, que é muito mais do que aprender um idioma. É aprender novas habilidades para a vida. Porque quando eu escolho aprender de verdade o idioma, tudo que a gente conversou hoje, eu vou abrir uma portinha aqui, que é uma possibilidade de eu entrar em contato com tudo isso. Entrar em contato com quem eu sou, com o que eu sinto. Eu vou me sentir, tem hora que eu vou me sentir com raiva da língua, como é que eu vou lidar com isso? Tem hora que eu vou me sentir frustrado, como é que eu vou lidar com isso? Tem hora que eu vou pensar em desistir. Como é que eu vou lidar com a resiliência para superar aquele momento? Tem hora que eu vou me sentir um idiota. Como é que eu vou me permitir ser um idiota e tá tudo bem, né? Então, lidar com tudo isso vai ampliando as habilidades que o mundo de hoje, inclusive, convida a gente a desenvolver. Pensamento crítico, né? Raciocínio criativo, liberar nossa criatividade. A língua abre novas janelas, né? Do nosso pensar, do nosso ver o mundo, nossa visão de mundo. Então, a metodologia existe há 20 anos, mas veja que a própria consciência daquela essência vai se ampliando e isso torna ainda mais forte a própria essência. Né? Então, eu acho que é o mais importante, que todos os profissionais possam se permitir, né, entrar em contato com a sua essência enquanto seres humanos, com o seu propósito e trazer o seu talento principal para a sua vida profissional, porque aí é uma soma de muita potência. Nossa, você falou tanta coisa legal, Dani, mas tanta coisa legal. E me vem assim na cabeça que tudo isso que você exala, eu acho que tem um fator principal aqui, trazendo dentro da sua fala. Você aprendeu a aprender pessoas, Dan. Você é um educador que olha tanto para a pessoa, não para o que ela vai aprender, que você aprendeu como as pessoas funcionam. E cada vez que você conhece uma pessoa nova, você aprende algo novo sobre o ser humano para você adequar e ajustar a linguagem àquilo que é a atividade. A técnica de como aprender inglês, ou como você aplica, o passo 1, 2, 3, 4, 5 da aula 6, 7, 8, 9, 10. A técnica continua a mesma.
Mas você aprendeu que pessoas não são planilhas de Excel. Eu sempre falo, pessoas não são fórmulas e planilhas de Excel. As pessoas não são lineares, né? Os comportamentos não são lineares. Você falou, a pessoa que eu era aos 20, a essência é a mesma. Hoje eu sou uma outra pessoa, porque seu nível de consciência aumentou. Quando o seu nível de consciência aumenta, automaticamente os seus comportamentos com você e com os outros aumentam. E as pessoas, elas não se comprometem. Eu sempre falo no meu curso do Amor Corporativo, as pessoas, elas não se comprometem com coisas durante muito tempo. Elas se comprometem com pessoas. Uhum. E se elas não construírem relações de segurança e confiança, o comprometimento vai para o saco. Então, as empresas exigem um valor da empresa, vestir a camisa. Se você não ajustar os tamanhos, eu postei isso no meu Instagram, acho que ontem ou antes de ontem. Não adianta você exigir que a pessoa vista a camisa da empresa se você não ajusta o tamanho que cabe no corpo dela. As culturas empresariais não é para favorecer o chefe, é para favorecer o coletivo. Você mesmo disse, né? Você trouxe. A cultura é o que acontece, não é o que o chefe quer que aconteça, né? E enquanto os chefes, os donos de empresa, né, não tiver essa visão sistêmica de contribuição para todos os corpos ativos que fazem aquela corporação funcionar, né? Eles vão ficar travados, vão continuar perdendo talento. A relação entre despesa e receita nunca vai fechar no saldo positivo. Eles vão lá, esfolam o time de vendas e de marketing para poder vender mais, porque não está compensando, mas ele não está vendo que está sangrando aqui o tempo todo, porque ele quer entuchar algo goela abaixo, que não é uma realidade, né? Não é com amor de olhar para a pessoa, não é mais número. O número é consequência de pessoas. Resultados é consequência de pessoas unidas. De preferência, porque vai ter resultado. Mas se não estiverem unidas com um propósito, intencionalidade, um grau de consciência mais elevado de como eu inovo as minhas relações para cooperar para o bem comum. Se tudo isso não estiver intrínseco, é óbvio que o barco vai quebrar. É óbvio que vai ter divórcio. Né? E, na maioria das vezes, não vão ser divórcios amigáveis. Vai tudo pro litigioso, que é o que você mais vê acontecer. No LinkedIn, no Glassdoor, aí os processos trabalhistas chegando depois, e as empresas sangrando, e os líderes, porque o RH não presta, porque o líder não presta. Ali é um conjunto, né? Eu escuto muitas pessoas dizerem, a minha empresa não é uma família. Aqui nós somos uma equipe. Tá errado? Não tá, mas a responsabilidade de amor é ainda maior, porque quando é familiar e você sente raiva, você manda a merda, né? Desculpa meu francês, mas quando é familiar, você tem intimidade. Você fala, quer saber de uma coisa? Faz uma gentileza, vai a merda, né? Porque você pode fazer isso. No ambiente corporativo, a sua responsabilidade com o amor é muito maior, você não pode mandar a pessoa merda. Você tem que respirar fundo e falar assim, o que o amor faria aqui? Eu tô sentindo raiva, então, nesse momento eu tô frustrada, eu não vou conversar com você, né? Porque você não pode ser que a gente discuta, ok? Não estou satisfeito com o seu comportamento, a gente volta a se falar amanhã, né? Então, você ter essa consciência e trazer... Aí você vai pensar no grau de consciência da pessoa, no grau de maturidade emocional da pessoa, em qual geração ela pertence, porque é um dos fatores, um dos pilares mais importantes. Eu vejo muito gestor que me procura, reclama pra caramba. E reclama dessa geração, porque essa geração aí colocam os rótulos, né? É mimizenta, só reclama, é preguiçoso, começam os julgamentos e as críticas. E aí teve um gestor que eu virei para ele e falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Dentro da sua percepção e visão de mundo e educação de onde você veio, você pode até estar certo. Respeito. Só que essa é a geração que você tem para trabalhar com você. O que você vai fazer a respeito? Você vai continuar reclamando, falando que eles não funcionam? Porque eles têm que ter um modelo de acordo com a sua educação, com como você venceu na vida, das 30 horas que você trabalhou para poder chegar onde você está. Eu falei, não vai adiantar, ele não vai entender, ele não teve sua realidade. Então, você precisa aprender a se adequar com a geração atual. Entender como a mente deles funcionam. Fazer os ajustes necessários sem virar a vítima, né, da sua equipe. Como se você fosse um injustiçado. Então, assim... os nossos modelos de comprometimento, os nossos modelos de propósito, os nossos modelos de... Eles precisam ser revisitados, Dani.
O tempo todo, o que era ontem não é hoje. O que o amor faria? A única coisa que é estática, eu acredito que é o amor e sempre em evolução. Porque a nossa capacidade de amar, ela é muito limitada, né? A gente só ama aquilo que nos faz bem. Se não faz bem, a gente começa a desamar. E quando a gente começa a desamar, os nossos comportamentos automaticamente são tóxicos. São de rejeição, são de julgamento, são de críticas, são de comportamentos que não favorecem o todo. Todo ser humano é assim, até que a gente traga para a consciência. Então, como que a gente não vai trazer amor para a humanização? Como que a gente não vai trazer amor para a gestão de pessoas? Como que a gente vai deixar amor de fora de um processo de recrutamento e seleção? Como que a gente vai ignorar o amor nas relações de trabalho, nas parcerias, líder e liderado, né? Se o líder chegou num topo de cadeia que os conhecimentos dele são maiores, porque ele tem mais idade, mais maturidade, mais experiência, como que o amor funciona para ele ser o educador do que está vindo atrás dele? Para que amanhã ele tenha tanta potência quanto ele, e talvez até mais por causa do amor que ele recebeu, que foi o que você falou, abre espaço para o cara aprender mais, né? Então, assim, o amor favorece todas as coisas. E eu acredito que o que fica de reflexão aqui pra gente é que, pra mim, você é um exemplo de amor. E eu lembro daquele nosso bate-papo lá no restaurante de você falando assim pra mim: ô, Sami, mas você acha que a palavra amor vai funcionar? Você acredita que, de repente, as pessoas vão receber isso? Porque você já tinha a experiência do slide com a sua equipe. E houve resistência. Como assim? Amor? O que é isso dentro do trabalho? E simplesmente por uma coisa. As pessoas não estudaram, não compreenderam e não exploraram para entender o que é amor. A partir do momento que elas pararem para pesquisar, né? Eu sempre trago aí a parte de Jesus Cristo, o maior líder do amor no mundo, né? Os comportamentos dele em excelência, a maneira como ele tratava as pessoas, a maneira como ele lidava com os conflitos, com a ignorância das pessoas, com a pobreza de mentalidade, de coração, de comportamento, de inveja. Ele morreu por inveja. As pessoas mataram ele por inveja. Ele era tanto brilho, o amor dele inundava tantas pessoas sem ele fazer nenhum esforço. As pessoas simplesmente: abandona a tua rede e vem. A galera ia, né? Imagina uma pessoa chegar pra você hoje e falar assim: ô Dani, faz o seguinte, cara, você não tá vendendo muito curso? Para tudo aí, me segue aqui. Você abandona a CCLI, você abandona o pólen, você abandona o livro, e você simplesmente vai. Então, eu fico imaginando assim o poder de influência dele simplesmente pelo olhar, pelo tom de voz, pelo nível de sabedoria, pela humildade. Então, eu fico prestando atenção, falo assim, e o cara é famoso, né? 2023, todas as línguas, todos os países, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha LinkedIn. E o cara ainda é famoso no mundo inteiro. Ele é a maior representatividade de amor comportamental no mundo, é ele, né? E ele é o cara que deu certo, né? Com pouca idade, uma cidade, sei lá, várias cidadezinhas, né? Tamanho do Rio de Janeiro, 3 anos de liderança, 12 discípulos. O legado dele não era tão grande assim. E é por isso que eu acho tão fantástico que o amor é a maior potência humana e até hoje pouquíssimo explorada. Tem muito para a gente aprender e para a gente compreender do que o amor pode fazer no trabalho. Porque é onde a gente passa o maior tempo das nossas vidas. A gente fica pelo menos de 40 a 50 horas trabalhando, se envolvendo com todos os tipos de pessoa, né? E aprender a aprender pessoas, que é o que você faz com maestria, te leva num outro nível de amor, num outro nível de compreensão, de menos julgamento, de mais reflexão. Falar, caramba, esse comportamento aqui, o cara faz isso porque ele sofreu aquilo. Ah, esse comportamento aqui, ele faz assim porque ele aprendeu assado. Então, o que ele precisa desaprender? O que eu preciso desaprender para aprender novamente? Sim. Porque o mundo mudou, né? Então, te coloca num lugar de eterno aprendiz, né? Você que é educador, você sabe melhor do que eu, mas de eterno aprendiz. E você falando me lembra de uma passagem que eu costumo contar para a equipe, do início da minha carreira, e que aí o propósito realmente, com pouca consciência, muito jovem, 14 anos... É um presente que eu recebi, sorte que eu soube ler assim. Eu tinha um emprego, então eu queria dar aula. Uhum. E com 14 anos, começar minha carreira era um privilégio, né? Ser convidado para dar aula. Nossa. Numa escola bem conceituada da cidade. Eu era precoce. E imagina você hoje, uma mulher poderosa como você é, com a tua bagagem, com a tua experiência profissional, e que você tenha, então, um desafio que vai exigir uma boa performance no inglês.
e você chega então na escola que é a melhor da cidade para fazer a sua aula, você abre a porta e tem um moleque de 14 anos para te dar aula. Eu tive que aprender a lidar com a rejeição para sobreviver o propósito que eu tinha de poder ensinar. E eu acho que a dimensão que me abriu naquela ocasião, que eu carreguei para a minha vida toda, é que todo ser humano está aberto a uma conexão verdadeira se você também se abre. Porque se eu me fechasse no meu direito de ficar ofendido com a rejeição, eu não ia conseguir me conectar com aquela pessoa. Que muitas vezes entrava na sala, via, fechava a porta e ia reclamar com a diretora, que tinha um moleque para dar aula para ele. Uhum. E a diretora era maravilhosa. Ela falava assim, você acha que vai colocar qualquer pessoa para te dar aula? Já que você veio até aqui, volta lá, faz a aula, depois a gente conversa. Então eu tinha aquela primeira experiência para me conectar com aquela pessoa. E já que eu teria que ensinar algo para ela, sem a conexão, nada existiria, né? Uhum. E eu acho que essa foi uma experiência de vida que também me trouxe um aprendizado muito importante para a minha vida profissional toda. Porque veja que nesse momento, não importa o meu julgamento, não importa o que eu acho, o que importa é cumprir o meu papel de ajudar aquela pessoa a aprender o que ela foi aprender. Uhum. Isso é muito maior do que o que eu mesmo poderia sentir de ruim frente àquilo tudo. E se eu de verdade me conecto com esse propósito de estar ali, o que ela sente sobre mim também fica menos importante. Porque eu estou a serviço de um propósito, né? Perfeito. E aí construir essa ponte, construir essa conexão, entra dentro do possível. Porque o ruim, às vezes, das relações é as pessoas também idealizarem os outros. E aí, quando não encaixa naquele perfil idealizado, há uma rejeição do que não é do agrado. E quando a gente consegue receber a pessoa como ela é e se conectar fortemente com tudo aquilo que condiz com o que é necessário para aquele propósito poder existir ou para aquela relação poder existir, todo mundo vai ter belezas, né, no seu ser, e todo mundo vai ter partes sombrias, asperezas, coisas que todos nós temos, né? E aí a maturidade vai ajudando a conseguir lidar melhor com tudo isso. Sim. Mas se a gente fica só afogando e não dando espaço para entender, aí gera comportamentos de defesa que vêm a ser tóxicos muitas vezes, justamente porque a pessoa está sufocada ela mesma, em si mesma, e aí vaza, né? Vaza. No dia a dia, assim, vaza em casa às vezes, né? No relacionamento conjugal, com os filhos, com a família ou com o trabalho. E eu acho que é uma questão realmente da gente poder olhar para si, olhar para o propósito que a gente carrega para a vida, e aí como esse propósito de vida se encaixa em tudo que a gente faz. Porque quando eu tive um momento muito importante há uns 4, 5 anos, porque eu faço várias atividades que elas são diferentes, as empresas são diferentes, mas estamos todos a serviço de um propósito muito comum. Os valores que nos unem são muito comuns. Sim. Então, o meu sentimento nunca foi de diferença. Né? Foi de formas de ampliar a vazão deste propósito de ajudar pessoas a se transformarem por meio da educação. Então, esse propósito é tão grande que os outros negócios foram novos braços para poder continuar disseminando, né? Este mesmo propósito. E tudo que eu faço de maneira voluntária também tem muito essa pegada do Daniel educador, né? Do Daniel professor, Sim. que é como eu existo, né? E isso flui, porque é muito natural. E todo mundo vai ter algo que flui, porque é muito natural, e às vezes não dá abertura para esse fluir. E aí o Léo falou hoje de manhã que esse fluir é o nosso estado mais criativo, é o nosso estado mais aberto a poder errar sem problemas, né? Porque a gente está num movimento de entrega maior, e que aí o sentimento com o pensamento e com o comportamento ficam num alinhamento mais adequado, assim, né? Mais natural. Sim. E a cultura pode proteger tudo isso. Né? Então, quando a gente encontra uma cultura clara, evidenciada, com artefatos que protegem os combinados, ela ajuda a proteger este alinhamento do existir, né? Porque a cultura vai existir a partir do alinhamento do pensar, do sentir e do agir. E se eu encontro congruência no pensar, no que eu penso, o que eu penso que é certo é o que eu sinto que é certo, e aí eu faço certo. Porque eu estou neste alinhamento. Sim. Aí eu me elevo, né? Me elevo e consigo ter uma existência mais feliz e me desafiar mais
nessa jornada contínua de aprendizado, que é a vida corporativa, a vida educacional, né? A vida de qualquer um de nós, eu acredito. De corpo ativo, né? De corpo ativo. É amor em movimento mesmo, né? No corpo ativo mesmo. Nossa, fantástico, Dani. Eu sempre aprendo tanto com você. É tão gostoso te escutar, assim, como você traz e como você alinha, né? Acho que você é um mestre em pegar todos esses pensamentos e assim, você faz uma história tão fluida. Sabe, esse movimento tão fluido, assim, que é muito prazeroso bater papo com você, porque eu aprendo bastante. Então, não é à toa que você é um ótimo educador e todos esses plus, né, que continuam, assim, através da sua existência, né? Então, acredito que é isso, assim, eu sou muito privilegiada em ter um insight, que eu acredito que existe um propósito. Eu acho que todos nós nascemos com um talento incomum, porque se fosse comum, né, todo mundo seria vendedor de carro, todo mundo seria cantor, todo mundo seria dançarina, e não é. Cada um vem com um brilho especial, e as pessoas que acreditam, eu não tenho esse brilho, eu não sei qual é o meu talento, eu não sei qual é o meu propósito, é só olhar para dentro, para de buscar fora. É isso aí. Né? Então, de repente, seu talento é amar, de repente, seu talento... Eu conheci uma carioca esses tempos, num barzinho que eu estava com umas amigas minhas, ela estava do Rio de Janeiro visitando aqui, e ela sempre foi muito boa em fazer bolo, né? E o talento dela sempre foi fazer bons bolos. E hoje, você come o Instagram dela. Você não tem noção. E a irmã dela é muito boa com marketing. Então, juntou ela fazendo bolos incríveis e a irmã dela sendo uma pessoa super instagramável, que entende como colocar os vídeos, as cores, as fotos e a foto dela junto. Eu vi ela uma vez. Mas, eu sou fã dela. Eu falo, quando que você vai trazer esses bolos para São Paulo? E a gente conversa pelo Instagram, porque, para mim, super clicou. E, de repente, você nunca acreditou que o seu talento é fazer bolo. Não precisa ser algo extraordinário, entende, Dani? A gente sempre liga o sucesso como um Elon Musk, que, na verdade, eu respeito, mas, para mim, tem muitas entrelinhas se aquilo é de verdade sucesso. Mas você não precisa ser o presidente da República, você não precisa ser Samantha, você não precisa ser Daniel, você não precisa ser dançarino, você não precisa ser o melhor ator da Globo. Pode ser na coisa mais simples, com foco, disciplina, propósito que você quer, você transforma isso em melhorar a vida das pessoas de alguma forma. Né? Todos aqui estamos em posições de servir. Servir com aquilo que nos foi dado. Então, para mim, se foi dado, e eu falo de privilégio, esse insight do amor é porque eu vivi o oposto dentro do mercado de trabalho. Eu vivi muito desamor, muita puxada de tapete, cansativo, exaustivo, puxada de cabelo, né? Entre aspas. Mas eu vivi tanto isso que eu virei uma inconformada. Falei, não é possível. Não é possível que essa é a única maneira de existir dentro de lugares que eu vou passar a grande maioria dos meus dias. Né? E aí eu transformei nisso aqui, que eu não sei o que vai dar, tá nas mãos de Deus, mas acredito muito no projeto, como a gente vem conversando. Você de educador, isso nasceu no teu coração, você tinha 14 anos, né? Então, assim, eu acho que a lição que fica para esse AmorCast é que o sucesso é o como a gente se sente em relação àquilo que a gente faz. Não é só o que a gente faz. Né? Porque daí o que a gente recebe é uma consequência. E não vai ser sempre fácil. Não vai ser mar de rosas, não é do dia para a noite que você vai ficar milionário, não é várias coisas que a gente fantasia fora da realidade. Né? Mas é muito mais a realidade do que você quer viver e o como você quer estar quando você chegar nesse sucesso, que talvez seja o financeiro, o mental, o emocional, que colhe os frutos de tudo que se planta. Né? Você quer chegar lá estrupiado? Ou você quer chegar, né, nesse alinhamento íntegro e de bem-estar e que te promove um nível de satisfação de, sim, eu me tornei quem eu sonhava ser, né? Mesmo que seja difícil. Então, aprendi muito contigo.
Muito bom. Obrigado, Sami. Maravilhoso, maravilhoso, muito bom. Prazer enorme estar aqui hoje. Nossa, que delícia, gente, que delícia. E isso daqui tá ficando cada vez melhor, Dani. Cada convidado que vem assim, eu saio toda... E eu vou pra casa refletindo, né? Nossa, ele falou isso daqui, então isso aqui também cabe no amor, cara. Eu não tinha pensado no amor nessa vertente aqui. Vai caber muita coisa. Vai caber... O amor é gigante, né? Vai caber muita coisa ainda. E qual que é o recado final que você deixa, assim, Dani, para um empreendedor que está começando, para um líder, né, para que ele melhore a parte de gestão de pessoas? Se você pudesse deixar um conselho, assim, que cabe aí na humanização da cultura, na humanização da liderança, o que você deixa de recado especial para essas pessoas? Eu vou deixar o óbvio de novo, né? Mas assim, gênio é aquele que faz o óbvio, então vou deixar. Eu sempre acredito, né, que um empreendedor, especialmente que está começando, ele tem a grande oportunidade de poder proteger o que faz ele se impelir a esse movimento. Ter clareza desse propósito e proteger vai levar para o que você mesmo falou, que é inclusive o slogan da comunidade Small Giant, que eu participava nos Estados Unidos, que me ajudou muito nessa construção, que o que importa não é o que a gente faz, mas quem somos. Porque o mundo que inova hoje e pede mudança o tempo todo, o que a gente faz pode mudar, mas não necessariamente quem nós somos. Precisa mudar, né? Nós vamos evoluindo. Claro. Mas isso faz com que a gente seja aquilo que está a serviço das pessoas, do cliente, e aquilo que a gente entrega enquanto tarefa pode mudar, mas a nossa essência tende a não mudar. O propósito ele tende a trazer sustentabilidade e perenidade para os negócios. Então, se a gente conseguir, desde o início, já ter essa clareza, ajuda muito. É uma força gigantesca para superar os desafios. E para a liderança, né, que queira humanizar o seu negócio, é primeiro encontrar no negócio essa força do propósito que deve existir. Às vezes está só escondida, está lá escanteada, num quartinho escuro, mas sempre existe. Assim. E tem até um colega que trabalha com esse desafio de tornar o belo visível, né, de descobrir o propósito que está coberto, mas que dá para poder ser evidenciado, né, e trazer essa beleza para o mundo como guia mesmo, como guia dos nossos comportamentos, do nosso desenvolvimento e dos nossos resultados que são possíveis de serem atingidos, né, a partir de quem somos. Porque a coisa mais frustrante que tem é quando a gente se compara com o outro, em vez de nos compararmos com conosco. Então, ontem, o que essa cultura é capaz de entregar em forma de resultado e não o que o outro está entregando, e aí eu quero apenas copiar, e isso fica vazio de valor. Sim. Mas a nossa capacidade de nos superarmos, né, e de evoluir ajuda essa régua a ser interna do ser humano ou da cultura quando é coletivo. Fantástico, fantástico. Gente, fica muitas dicas, muitas reflexões. Daniel, muito obrigada mais uma vez. Maravilhoso ter você aqui. E, pessoal, assim, de verdade, os papos aqui estão ficando ricos, muito ricos. E o amor, sim, cabe tudo. Sim, existe amor no trabalho. Sim, existe propósito dentro do amor quando você faz de propósito, mas quando você não estiver sentindo. Se quiser aprender mais, sempre clica no link para entender um pouquinho mais sobre o programa do Amor Corporativo, Humanize do Onboard ao Offboarding. E fiquem ligados, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo. Vai ficar os contatos do Daniel Rodrigues aqui no final do vídeo para vocês seguirem ele nas redes sociais, acompanhar ele no LinkedIn. De repente, chamar para um trabalho diferenciado, uma mentoria, porque ele arrasa, já deu para perceber. Então, fiquem ligados, se inscrevam, compartilhem, espalhem amor e até o próximo episódio.